1997, eu cheguei na cidade de Lins, no oeste paulista, no interior, né, no oeste do estado, uma cidadezinha com 60 mil habitantes. Eu tinha um sonho antigo de conseguir falar uma outra língua, inglês, por exemplo. Coisa que nunca ficou pronta, né? Mas eu tentei. Mas naquela ocasião aconteceu uma coisa curiosa comigo. Chegamos na cidade e assim que a gente mudou e tal, eu fui procurar uma escola de inglês. Encontrei assim, logo de cara, eu acho que a gente procura um lugar assim que agrade aos olhos, né? Então, um lugar bacana, tal, bem construído, enfim. Entrei e disse para a menina que estava na recepção que eu queria ver como funcionavam as aulas, quanto custa e tal. E ela disse, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um teste para ver em que nível você está. Ah, tudo bem. Eu não sei quase nada, mas compensa. Tá bom, então pode ser na quinta-feira? Pode. Na quinta-feira, cedinho, eu pus uma roupa que não fosse tão de igreja, né? Porque eu percebi que ali tinha muitos jovens, assim, a moçada com aquele tênis com a língua para fora, assim, a calça rasgada. Eu não entendia muito bem aquilo. E eu pensava, mas se é para comprar calça rasgada, então usa uma velha até rasgar, ué, né? Esse tipo de coisa. Mas a turma era, naquela ocasião, quem estava naquela escola era praticamente todo o público ali era jovem. Mais jovem do que eu, pelo menos. Bom, na quinta-feira eu cheguei, meio apreensivo, porque é esquisito você se submeter a um teste desses. Eu fico muito intimidado. E eu me lembro que eu fui levado até uma sala e, naquela época, pasmem, era um gravador com fita cassete. O cara pôs a fita cassete lá e aquela coisa ficava me fazendo perguntas em inglês. E, na medida em que eu entendia, eu respondia. O que eu conseguia, né? Claro. E aí eles iam vendo em que nível que a gente se encontra e tal. E aí eu iria me colocar numa das classes. Então, o nível era até bastante simples. Eu fiquei bem encorajado. Quando começaram as perguntas, eu assim, me acalmei um pouco, né? Aquela ansiedade, aquela coisa, de ser exposto ali e tal. E aí eu comecei a falar com mais tranquilidade. Mas, de repente, aquela coisa daquele gravador me fez uma pergunta que eu não esperava, principalmente no meio daquela moçada. Qual é a sua profissão? Cara, você acha que eu ia dizer que eu era pastor no meio daquela meninada? Se hoje o pastor já é um cara estranho, naquela época, quando você falava, sou pastor, num crediário da Casa Pernambucanas, o cara te olhava de cima e embaixo, assim, imaginava aquele homem com a gravata colorida, a calça na canela, aquele terno que não serve, sabe? Gente ignorante. Pastor era o tipo de gente ignorante, mas que sabe falar e assim, engana o povo para ganhar dinheiro. Essa era, naquela ocasião, mais do que em outra qualquer, e nas televisões havia disputa entre duas denominações grandes do nosso país, e aquilo era um ambiente azedo. E tudo isso passou pela minha mente em um segundo, depois daquela pergunta daquele bendito gravador. Qual é o seu trabalho? E eu fiquei com vergonha por estar no meio daquela moçada, com vergonha de como eles iriam me olhar. E, enfim, o que significava o pastor naquele contexto, naquele ano. E como eu já tinha dado aula de religião na escola da onde eu tinha vindo, em São José do Rio Preto, e tinha dado aula de história para a quinta série, porque não tinha professor lá, eu peguei um negócio, me puseram para dar aula de história, e foi muito legal. Para mim, né? Não sei para os alunos. Aí, naquele segundo que tudo isso passou na minha mente, uma proposta foi feita. Fala que você é professor de história. E a gente tem, mesmo numa fração de segundos, tempo para decidir essas coisas, né? A verdade é essa. Pecado é assim. Ninguém empurra você para o abismo. Você escolhe. Não importa quanto tempo você tenha. Falei sem pensar, conversa. Não acredito nisso, não. Você vai me desculpar, mas eu já fiquei nervoso na vida.
E a gente pensa antes de fazer ou falar. A verdade é essa. Bom, na minha experiência, não sei na sua, mas me parece que o pecado sempre te oferece uma escolha. E naquela fração de segundo, o que você acha que eu fiz? Eu menti. Eu disse, eu sou professor de história. E o gravador continuou, mas a partir daquele momento, eu nem me lembro quais foram as perguntas, porque depois dessa, é como se o chão saísse debaixo de mim e eu só conseguia pensar, e agora, se eu for estudar inglês aqui, quando que eu vou convidar essa gente para ir na minha igreja? Como que eu vou fazer isso? Como que agora eu vou vir aqui e dizer que não é nada disso? Como que eu vou me apresentar como pastor? A minha utilidade aqui acabou. É a história de Pedro, né? Quando ele negou a Jesus, ele cria em Jesus, mas ele não confessou isso. Então aquela fé não serviu para nada. Para absolutamente nada. É o que diz Tiago aí nesse trimestre, a gente está estudando o guia de estudo sobre o livro de Tiago, e em algum momento ele diz isso, que a fé sem obras é inoperante, não serve para nada. É inútil. E naquele momento a minha fé foi inútil, e eu me lembrei daquele exato instante, não, quando eu saí dali, né, que acabou o teste e tal, eu disse para a menina assim, depois eu volto aí ver o que deu, nunca mais voltei. Naquele instante que eu saí e me despedi daquelas pessoas, eu lembrei de Marcos 8:38. Se você quiser encontrar aí, Marcos 8:38. E esse texto ficou me incomodando pelo menos por uma semana. É Jesus, o autor dessa frase, desse parágrafo. Ele diz assim, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Você não faz ideia, bom, talvez você faça, de como eu saí dali. E é incrível como, quando você lê a Bíblia, o texto vem na hora que você precisa, mas vem também na hora que você precisa aprender alguma coisa. Isso ficou soando nos meus ouvidos, na minha mente, um tempão, uma semana pelo menos. E aí eu fiquei pensando, entre outras coisas, como pode Deus escolher? Dizem que Deus escolhe a gente, chama a gente para trabalhar para Ele, nessa igreja, no ministério, coisa e tal. Como é que se isso é verdade, como é que Ele pode chamar um cara tão covarde quanto eu, que não conseguiu sequer dizer que era pastor ali no meio daquela gente? O que acontece? Será que não tem um santo nesse mundo? Será que... E aí eu comecei a refletir sobre esse assunto. Será que a gente pode ser santo nessa vida? Aliás, o que é ser santo? Quando eu e você dizemos, ou fazemos essa pergunta, ou conversamos algo ao redor de santo, né, o santo e tal, a gente imagina aquele sujeito com uma auréola em cima da cabeça, que não faz nada de errado, que está sempre andando na linha, que é o certinho, Mas, na verdade, biblicamente, o sentido de ser santo não é esse. Não é o sujeito, não é a mulher, não é o homem, não é o adolescente, não é a criança, sem pecado, irrepreensível, nunca faz nada de errado, não dá um passo fora da trilha. Não. Santo na Bíblia é uma pessoa separada do mundo que Deus quer usar. O povo de Israel, família de Abraão, foram separados. Nesse sentido, eram santos. Mas você e eu sabemos que eles não eram tão santos assim. É só ler o Antigo Testamento. Então, eles foram separados, santos, para realizar uma obra na terra. O monte onde Deus pousou ali os pés para dar a lei para Moisés, diz a Bíblia que aquele monte foi santificado, separado. Ninguém podia se aproximar, nem tocar no monte, nem avançar na fronteira. Naquele instante, o monte era de Deus para um propósito definido. O sábado foi santificado, separado dos outros dias da semana para a gente ter comunhão com Deus. E por aí vai. Os sacerdotes do Antigo Testamento foram
separados, eram santos nesse sentido. Não que eles não pecassem, mas eles tinham uma função específica. Agora, não contente com isso, eu comecei a me perguntar ainda, então, se a gente é separado do mundo de alguma forma, para um propósito definido, como que a gente consegue obedecer a Deus? Como que a gente consegue ficar longe do que não presta? Como que a gente consegue não dar esse tipo de mancada? E comecei a ler a Bíblia, comecei a pensar, e naquela ocasião eu me deparei com um texto extremamente comum, mas que eu nunca tinha assim, lido aquele texto com essa visão, com esse foco. E se você tem a Bíblia aí, Lucas capítulo 10, os versos 38 ao 42. E você vai entender como toda essa história acabou se diluindo na minha mente, na minha vida e na minha experiência. Lucas 10, de 38 a 42. Eu leio a versão revista e atualizada, que não é a mais agradável, mas é a que eu trouxe. Esse cara dessa moto é um santo, né? Pelo amor. Separado. Indo eles de caminho, Marcos 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta, Maria e Lázaro. Gente que, segundo uma escritora americana chamada Ellen White, que comenta toda a Bíblia numa série chamada O Grande Conflito, muito bacana de ler. Gente onde Jesus gostava de estar. Essa casa era um lugar assim, um oásis no deserto. Quando Jesus estava cansado, quando ele estava precisando de um pouquinho de se desligar, porque na sua humanidade ele fazia isso ocasionalmente, ele parava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Possivelmente essa aqui tenha sido a primeira vez. E quando ele chega, ilustre como era, Marta, que possivelmente seria a irmã mais velha, porque elas ficavam responsáveis pelo cuidado com os hóspedes, ou pelo menos em comandar a casa quando chegava alguém para se hospedar. O judeu era um sujeito muito hospitaleiro. Naquela época isso era comum, era quase que um mandamento, eles eram muito caprichosos nesse negócio. E quando Jesus chega, Marta, possivelmente a mais velha, começa a correr atrás de tudo que era necessário, arrumar cama, cozinha, quarto, tapete, especialmente alguma coisa para comer, para beber, talvez uma bacia para lavar os pés, e estava correndo para lá e para cá, desinvestada. E Maria, folgadona, sentou-se aos pés de Jesus, e a expressão aqui, a gente não sabe se é literal, se ela realmente sentou aos pés de Jesus, como a gente vê na gravura, ou se esse assentou-se aos pés de Jesus era uma expressão usada pelo escritor bíblico só para dizer que ela estava ouvindo e interessada no que ele dizia. São duas possibilidades, não faz nenhuma diferença. A não ser para Marta, quando queria varrer aquele pedaço, Maria estava sentada no chão, aí faz diferença. Mas para nós aqui não. Então, Maria interessada naquele bate-papo. Marta interessada em fazer as coisas. Maria interessada nas palavras de Jesus, assentada aos seus pés, seja no chão, seja onde for. O foco aqui é que ela estava interessada nas palavras de Jesus. E Marta interessada nas coisas que ela poderia fazer por Jesus. E eu comecei a pensar, quando li esse texto, que as nossas palavras têm poder, né? É o que nós estudamos no guia de estudos dessa semana, o livro de Tiago. O que a gente diz nunca cai no vácuo. O que nós dizemos se aproveita para o bem ou para o mal, quase nunca, eu me arriscaria a dizer nunca,
mas como eu não fiz pesquisa, não sou cientista nessa área, eu vou dizer que a minha impressão é que quase nunca as nossas palavras caem num espaço vazio. Quase sempre, ao que parece, elas influenciam as pessoas para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. Para acrescentar, para somar, para trazer, por exemplo, que o David disse aqui, não dá nem... Bom, enfim, foi fantástico para eu ouvir. Eu nem sei se ele tem noção do impacto que ele causou em alguns de nós. Talvez nunca tenha. Uma coisa tão simples, mas as palavras nunca caem no vazio. Ou elas constroem, ou elas destroem. Ou elas nos empurram para Deus, ou elas nos afastam de Deus. Aquilo que dizemos, principalmente, porque aquilo que a gente diz influencia a gente muito mais do que aquilo que a gente ouve e do que aquilo que a gente vê, e do que aquilo que a gente cheira, e do que aquilo que a gente toca. Por isso, a classe de escola sabatina, o sonho de qualquer líder de igreja é que na escola sabatina que você não está chegando, você chegue. O segundo sonho é que você fale, participe, porque aquilo que a gente diz fica na mente. Por isso que às vezes eu consigo pregar um sermão sem olhar no papel, porque se eu já falei 2 ou 3 vezes, aquilo fixa. Daí a importância de você estudar a sua Bíblia, vir aqui e participar numa classe. Isso fica. Faz parte da sua experiência e agora da do outro, claro. Mas as palavras têm poder. E eu me arriscaria a dizer também que você pode estragar uma semana de uma pessoa com 2, 3 palavras. Ou você pode deixar uma pessoa feliz, eufórica por uma semana com 2, 3 palavras. Você pode tirar a tristeza num instante, talvez, com uma palavra. Mas você pode levar a pessoa a uma depressão profunda com meia dúzia de palavras. Agora, Maria, na verdade, estava sentada aos pés de Jesus, interessada nas palavras de Deus. Eu queria que você fizesse um cálculo, se é que isso é possível, de que efeito as palavras de Deus encarnado ali na pessoa de Jesus, que efeito essas palavras teriam na vida de uma pessoa? Fala sério. É verdade que foi ele que disse, haja luz. É verdade que foi ele que disse, haja, enfim, e tudo veio à existência. Do nada as coisas vieram a existir. Esse poder na palavra, eu creio pela fé que Deus tem, porque a Bíblia me diz assim. Mas é uma coisa absurda, eu não compreendo isso. Como que alguém fala e a coisa se materializa. Mas Jesus ali não estava usando este poder com Maria. Ele estava usando o poder da palavra escrita. Jesus era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele demonstrou isso na sua vida. E ao viver aqui, ao viver a sua experiência naqueles 33 anos, ele somou ao Antigo Testamento o que viria a ser o Novo Testamento. Aquelas palavras de Jesus, ditas para Maria, acabaram chegando e caindo no seu colo hoje, mais de 2000 anos depois, porque Jesus disse. E essas palavras que ele dizia para Maria, eu consigo imaginar que qualquer um aqui gostaria de ter uma experiência dessas, como tinha Maria. Portanto, Marta, às vezes, a gente quer ser como Marta, a gente está mais preocupado com as coisas. O Pedro falou aqui de tempo, e não sei se você entendeu, mas devia estar combinado essa coisa do atraso, tudo, né? Mas ele falou aqui de tempo, eu não tive tempo para preparar a mensagem, essa é uma coisa curiosa. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer coisas para Deus, que a gente não tem tempo para ouvi-lo, para ver o que Ele quer de nós. E aí você pode me perguntar, mas faz tempo que Deus não anda falando nada por aí, não é? Para ser bem honesto com você, eu nunca ouvi a voz de Deus, nem de nenhum anjo, nem nada disso. Tem gente que diz que ouve, eu não duvido, mas eu nunca tive essa experiência. Deus fala comigo, e essa experiência eu já tive, sim, é quando eu, de madrugada, ou de manhã, ou à tarde, no tempo de melhor qualidade, no tempo que minha mente está legal, porque senão também não adianta nada. Quando eu estou bem fisicamente, estou bem assim, enfim, aí eu, seja lá onde for, no ônibus, enfim, numa lanchonete,
uma biblioteca. Quando eu abro a Bíblia e digo para ele assim, agora preciso que o senhor fale comigo. Eu estou meio perdido, eu não sei, estou chateado com isso, com aquilo outro, tal. E estou decepcionado comigo mesmo também. Eu queria que o senhor me dissesse alguma coisa. Então eu vou lendo a Bíblia. É incrível como situações vividas por outras pessoas se encaixam na minha experiência como se fossem minhas. Deus fala com a gente através dessa palavra, mas é tão mais empolgante vir aqui, pregar, cantar, sair por aí no hospital, tal, do que ler a Bíblia, não é? Fazer coisas não é mais gostoso do que você ouvir a voz de Deus? E talvez esse seja o nosso erro. Eu não estou dizendo que você não tenha que sair para fazer as coisas boas. Eu estou dizendo que antes de sair para fazer coisas boas, você tem que parar para ouvir a voz de Deus. Acredite, se quiser, quando eu venho pregar, eu fico perguntando para ele, o que eu falo? Qual é o tema? Aí eu vejo aqui hoje o Pedro falando do tempo. Aí eu vejo a Gisela falando da experiência de entregar tudo. E aí eu tenho certeza. Bom, eu digo para Deus, acho que o Senhor dirigiu mesmo, porque o sermão tem a ver com essas coisas. Tem a ver com a música que cantamos aí no momento de oração, enfim. Então eu acho que Deus se comunica assim pela consciência, mas principalmente pela palavra. E Marta, ela infelizmente estava mais preocupada em impressionar Jesus do que ver como ele gostaria de impressioná-la. Então no verso 41, você vê aqui, verso 41, ela diz assim, verso 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Veja, Marta, ela não estava só incomodada porque ela estava fazendo as coisas sozinha. Ela estava incomodada porque Maria estava ouvindo a voz de Deus. E ela, numa tacada só, ela repreende Maria e Jesus. Porque, afinal de contas, olha o que ela disse para Jesus. Senhor, o senhor não se importa de que minha irmã ter me deixado servir sozinha? Ou seja, o senhor não está percebendo que ela fica aí batendo papo com o senhor enquanto eu faço tudo sozinha? Foi isso que ela disse para Jesus. E numa tacada só, ela disse a Jesus, presta atenção no que está acontecendo, e disse para Marta, para Maria, sua irmã, olha, para com essa frescura, isso pode esperar. Na mente de Marta, pelo que eu entendo aqui do texto, na mente de Marta, aquele papo de Maria com Jesus poderia ser adiado ou até não existir. Jesus poderia passar pela casa deles, comer uma meia dúzia de coxinha e ir embora. Dormir na cama deles, usar a escova de visita deles. Você não tem escova de visita na sua casa, escova de dente? Eu tenho uma lá, vai lá em casa para você ver. Só tem um pauzinho, você não tem nem mais o pelinho. Tanto que usa. Quer dizer, na mente de Marta... Na mente de Marta, entenda, Jesus podia passar ali, comer alguma coisa, dormir um pouco na cama deles e ir embora. Dá para entender a profundidade da questão aqui? Aquela conversa era adiável, até desnecessária, o importante era impressionar o visitante. Eu não sei se na igreja a gente acaba fazendo isso, sabe? O importante é impressionar a Deus, sei lá, com a minha aparente espiritualidade. Eu não sei. Mas o fato é que essas coisas que a gente faz aqui ou faz fora daqui, para Deus, só vão ter valor mesmo se a gente ouvir a voz dele e tiver certeza de que é isso que ele quer que a gente faça. Ele impressiona a gente. Eu nunca ouvi a voz de Deus, mas eu sinto que ele impressiona a gente através da sua revelação. Bom,
Jesus, pelo menos na opinião de Jesus, é curioso que Lucas, o médico, ao escrever o texto, no verso 30 e no verso 40, ele diz assim, Lucas diz assim, Marta agitava-se de um lado para o outro, agitava-se, ocupada em muitos serviços. E é o que Jesus diz para ela, lá no verso 41. Jesus diz, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu fui dar uma olhada no pessoal que entende de grego. Eu já disse a vocês que eu não entendo, então tem que ir até quem entende. E em alguns livros, enfim, o pessoal que entende do grego diz que essa inquietude é um borbulho interno, é um desconforto interno, é aquela ansiedade que a gente sente de vez em quando por aí. Marta estava inquieta por dentro, agitada, aflita, ansiosa. E isso fazia com que ela se preocupasse com muitas coisas. Essa é uma ação externa. Ficou batendo cabeça, tapete, cortina, coxinha, refrigerante, suco, super bom, melhor, né? Marta, inquieta por dentro, fazia coisas, se preocupava com as coisas por fora, enquanto desconsiderava a importância daquela visita de um homem chamado Jesus na casa dela. Mas Jesus diz aqui, no verso 41, Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, entretanto, mas contudo, todavia, pouco é necessário. Olha só o trocadilho aqui, o jogo de palavras. Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas pouco é necessário. Eu me lembrei de uma frase que eu ouvi por aí, que o especialista, né, é o cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até que ele sabe tudo sobre nada. Não é assim, o médico, você vai lá e não sei disso, vai no especialista. Parece que Jesus estava querendo dizer uma coisa assim, olha, você se preocupa com tanta coisa quando pouco seria o suficiente. Pouco é necessário para uma vida feliz, para uma vida de realização, para me deixar feliz, inclusive, Marta, para eu ter prazer aqui na sua casa, pouco é necessário. Não precisa esse monte de comida, não precisa essa casa ser um brinco, não precisa isso aqui ser um palácio. Pouca coisa é necessária. E verso 42. Marta escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Você quer continuar batendo cabeça? Pode continuar, eu te amo do mesmo jeito. Só que Maria vai ficar aqui enquanto ela estiver interessada nas minhas palavras. Eu descobri, e para terminar eu queria contar essa história para você. Eu descobri, acredito, que a gente tem tempo para aquilo que nos interessa. Simples assim. Isso também foi dito aqui, na hora da reflexão. Não sei se você já percebeu, mas eu não tenho tempo. Mas quando eu quero fazer alguma coisa, eu faço, que eu realmente gosto. Eu consigo tempo para bater aquele papo na internet, eu consigo tempo para assistir aquele filme, eu consigo tempo para jogar aquela bola, eu consigo tempo para ir na casa de um amigo, comer uma pizza, eu consigo tempo para fazer o que eu quero, eu consigo tempo para ler todos os volumes do Harry Potter. Eu não consigo entender um crente fazendo isso, com todo respeito. Mas eu não consigo tempo para ler a Bíblia, nem um grande conflito. Mas eu consigo tempo para ler toda a série daquele negócio dos vampiros lá, entendeu? Crepúsculo, sei lá como é que é o nome daquilo. Eu consigo tempo para aquilo que realmente me interessa. Isso eu descobri na experiência de uma família com quem eu estudei a Bíblia em 1997, no mesmo semestre que eu fui lá atrás da escola de inglês. Eu conheci essa família, eles foram num curso Como Deixar de Fumar, que a gente fazia lá na escola. Era muito divertido, muito bonito, muito impactante ver a mudança na vida das pessoas. E era muito legal ver a minha filha, Ana Carolina, de 3 anos de idade, dizendo: pai, eu quero ir lá no curso. Por quê, filha? Quero ver o filme que corta a perna.
que eles mostravam, né, um filme que o cara fuma e perde a circulação, e corta a perna, abre, aí sai um monte de pus. Eu adorava. Aí um dia nós fomos comer um lanche numa praça lá. O interior é assim, né? É bacana, tem umas pracinhas e tem coisa de lanche, assim, todo mundo ali. E ela viu uma senhora fumando, ela desceu da cadeira desse tamanho, assim, foi lá com um dedinho assim, desse tamanho, e disse: "Você vai virar uma caveira, hein?" Eu falei: "Aninha, vamos usar uma abordagem evangelística mais suave?" Ela não entendeu. Enfim, eu comecei a estudar a Bíblia com uma família, que foi o curso Como Deixar de Fumar, e eu me lembro como se fosse hoje. Toda quinta-feira eu ia lá. E nas primeiras visitas, eu percebia que a casa tinha um... Eu não sou muito atencioso para esse tipo de coisa, né? Então, isso era meio que inconsciente, eu fui descobrir depois. A casa tinha uma certa configuração ali, né? Um cheiro, uma série de características. A gente sentava na sala, estudava a Bíblia e tal. Na semana seguinte eu ia. E eu me lembro que, conforme as semanas foram passando, da terceira... Divide o estudo em 4 partes. Na terceira parte, assim, um pouco depois da metade, alguma coisa diferente eu comecei a achar que tinha naquela casa. Mas como eu não sou muito de prestar atenção, eu não sabia o que era. Aí eu falei: não, preciso saber. E comecei a prestar atenção. E me pareceu que a casa estava mais arrumada, mais cheirosa, mais bonita. A estante estava diferente. Aí eu perguntei para eles, falei: vem cá, o chão era aquele chão vermelho, eu não sei como é o nome, não é taco, como é que é? É isso aí, é vermelho e passa uma cera vermelha, era aquele chão batido, não era chão, não era terra, mas era coisa simples, mas aquele dia parece que eu estava andando em cima de um espelho vermelho, estava tudo diferente. Aí eu perguntei: vocês sempre ajeitam a casa desse jeito ou só quando eu venho? Aí eles disseram: não, Denis, é o seguinte, quando você começou a vir, a coisa era diferente, não sei se você notou. Eu disse: não. Não, a coisa era diferente, a gente não tinha tempo, era complicado. Os dois trabalhavam muito, tinham 2 filhinhos pequenos, ele na construção civil, ela na casa de uma família. E eles chegavam em casa muito cansados, comiam um montão de coisa e assistiam o Jornal Nacional, seja lá o que fosse, as crianças pulando para lá e para cá. E depois que você começou a vir aqui, eles disseram, a gente começou a estudar a Bíblia, a gente descobriu que se a gente tinha tempo para parar 1 hora na quinta-feira à noite e falar sobre a Bíblia, depois que você vai embora, a gente conta a história para as crianças, né, e tal. E a gente começou a perceber que se a gente tem tempo para isso, por que antes a gente não tinha? Eu falei: de repente é porque vocês viram a importância desse negócio. E eles disseram: realmente, é a nossa conclusão. Hoje a gente chega do trabalho, toma um banho, come alguma coisinha, aí pinta essas gravuras bíblicas que você deixou com as crianças, ainda dá tempo de ver alguma coisa na TV, vamos dormir, no outro dia... Esse tempo não existia antes. A gente não sabe explicar por que agora ele existe. Aí eu perguntei para eles: vocês não acham que é porque a gente acha tempo para aquilo que realmente nos interessa? Para aquilo que realmente nós damos importância? No final das contas, essa foi a nossa conclusão. E eu vou ser bem honesto com você. Quando você me perguntar por alguma coisa no sentido de fazer, realizar, e eu disser: não tenho tempo, é muito provável que não seja algo do meu interesse. Analise a sua vida e veja se não é assim. Não tenho tempo. Na verdade, pode ser. Não estou dizendo que isso é sempre, mas há uma chance muito grande de ser algo que ainda não ganhou o seu coração. Portanto, antes de sair por aí preocupado e aflito com muitas coisas, experimenta reservar aquele tempo para ouvir a voz de Deus. Experimenta reservar um tempo em que você não está preocupado com mais nada, as crianças estão dormindo talvez,
panela de pressão já cessou o barulho. Experimenta. Uma coisa eu tenho certeza, que nas vezes em que eu me proponho a fazer isso, e não é sempre que eu consigo, claro, eu sou humano como você, mas quando eu consigo fazer isso, e hoje eu posso dizer para você que na maioria das vezes eu tenho todo dia um tempo para isso, a impressão que eu tenho é que Jesus Cristo nunca vai nos deixar falando sozinhos. Talvez o risco que você corra seja ouvir do próprio Jesus naquele dia em que Ele voltar das nuvens dos céus. Talvez o risco que a gente corra ao implantar essa prática na vida seja ouvir dele: Pedro, Pedro, você escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Aí, como bônus, você pode viver a eternidade comigo. Esse é o risco que a gente corre. Reconhecer o Deus, a voz dele, esse Deus que a gente prega, esse Deus de quem a gente fala. E que pena, para alguns, esse Deus que a gente não conhece. Tomara que dê tempo para a gente resolver isso. Começando por hoje, quem sabe. Que Deus te abençoe. Você se levanta para fazer uma oração comigo? Nosso Pai, nossa gratidão pela Tua palavra, porque o Senhor veio a esse mundo como ser humano e mostrou através do Teu relacionamento com as pessoas aquilo que nós podemos ter de Ti hoje. Tua atenção, a Tua impressão sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. O nosso pedido é que o Espírito Santo venha sobre nós para que a gente possa compreender a Tua palavra, para que a gente possa corrigir, pelo poder do Espírito Santo, os desvios da nossa vida, para que a gente possa, ao sair daqui e ao trabalhar, ao estudar aí durante a semana, que as pessoas possam ver em nós uma luz, essa luz que vem de Ti. Não é fácil, não é simples para nós, Tu sabes disso, e por isso, nesse sábado, nós reservamos esse tempo para ouvir aqui a Tua voz e pedir o Espírito Santo. E quem sabe, Pai, no Teu poder, no nome de Jesus, a gente possa sair daqui diferente. Nosso anseio neste instante é esse. Abençoa-nos, portanto, com essa graça. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para você. Aproveite bem o tempo.